A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV, no rádio. Que Deus nos abençoe e venha falar conosco através dessa lição de hoje. Nós estamos aí no quarto trimestre de 2025, lição de número 12. Nós estamos aqui, o nosso tema desse trimestre é a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Então esse é o nosso tema desse trimestre, né? Já estamos aí na penúltima lição desse trimestre e hoje essa lição de número 12, 21 de setembro de 2025, Dia Nacional da Escola Bíblica, né? Escola Dominical, né? Esse dia nacional. Lição de hoje, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Então esse é o nosso assunto de hoje aqui. Então o texto áureo diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20. Verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Então faz parte dessa missão, né? É anunciar. Então você vê aqui o caráter, significa o propósito, o zelo, né? essa aplicação, essa diligência, né? Com a missão, né? Essa igreja aqui da época, o caráter missionário da igreja de Jerusalém, que nós temos que aplicar nos dias de hoje na nossa igreja local. Não só pregar dentro dessa igreja, dentro dessas quatro paredes, ou no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, mas também aonde der, aonde Deus abrir as portas. E a gente precisa orar. Sabemos que o Senhor Jesus disse: a seara é grande, os obreiros é pouco, orai ao Senhor da seara, que envia obreiro para a sua seara. Então, quem abre as portas é o Senhor. Primeiro nós precisamos dizer, pedir, rogar ao Senhor que Ele venha colocar em nós esse desejo. E assim, serviço tem. A questão é gente para se disponibilizar para isso. Então eu sempre digo isso, que quando a gente se disponibiliza, a gente fala para o próprio Deus, próprio Senhor Jesus, que a gente quer fazer, aparece serviço que você não dá conta de fazer. Então tem, né, aonde pregar. Muitas vezes até a gente pensa que tem que viajar para longe, às vezes está do teu lado. O teu vizinho, você nunca pregou para ele, e Deus vai te dar essa oportunidade de pregar para ele, né? Que às vezes esse confim do mundo, no sentido espiritual, está do teu lado. Às vezes no teu trabalho, na escola, sei lá, né? Aonde você está, pode ter pessoa do teu lado necessitando de uma palavra e você acha que não adianta. A gente pensa um pouco assim: para que está dizendo? Ele já sabe, mas não é bem assim. Então, quem dá o crescimento é o Senhor em tudo isso aí. A gente tem que disponibilizar sempre ao Senhor o nosso empenho, o nosso trabalho, colocar à disposição do Senhor esse trabalho nosso, né? Para que Ele possa usar na obra missionária, né? Então, estar disposto a fazer a obra de Deus é o caráter da igreja que deve ser, né?
E assim eles chegaram aqui em Antioquia, né? Uma grande cidade, umas pessoas que não tinham nem muito conhecimento do Senhor. Vai ser falado aqui, comentado aqui, né, nessa lição, que eles não tinham aquele conhecimento para ensinar mesmo, mas eles pregaram Jesus. Quer dizer, o que vale mais aí é você enfatizar o nome do Senhor Jesus e explicar que ele morreu por nós, né? E assim vai falar aqui também a respeito, aqui na revista, da gente fazer essa missão não colocando obstáculo, alguma coisa que venha impedir, que venha exigir, que essa questão cultural, né? Você vê, eu mesmo já andei por aldeias indígenas e tudo, já andei pela Europa também ali, pregando um pouco, assim, falando nas igrejas nossas lá, e em cada lugar que a gente chega tem um jeito de agir, que a gente não pode aplicar nenhuma regra daqui ou uma doutrina nossa. Não é bem doutrina, mas costume. Não é doutrina. A doutrina de Jesus é uma só. Mas o costume é que é complicado, que às vezes a pessoa quer aplicar. Não, é assim. Não, é assim contigo lá. Porque o que vale a questão aí de costume é o escândalo. É o que vai fazer as pessoas se escandalizar. O apóstolo Paulo, ele escreve isso aos romanos, falando que fazer de tudo para não escandalizar o irmão. Você tem que se adaptar. O apóstolo Paulo, ele diz isso, que ele, né? Ele se adaptava ali a esses povos, né? De maneira que o costume deles lá, você tem que chegar lá e respeitar isso. Saber que... E então, nas aldeias indígenas mesmo, eu chego ali, eu danço junto com os índios. É assim. Porque lá a cultura deles é essa aí. Eles estão ali com sinceridade, eles não estão ali escarnecendo de Deus. De alguma forma menosprezando o Evangelho. Não, eles estão ali adorando ao Senhor naquela dancinha, uma dancinha, né? Mas não é aquela coisa exagerada. Extravagante. Extravagante. Então, a gente vai com eles. Não, vamos aqui, nós estamos juntos. Né? E isso com toda sinceridade, toda reverência diante do Senhor. Então, a gente vai aprendendo isso, entendeu? E esse povo aqui, eles chegaram ali e pregaram. Você vê que depois os apóstolos foram lá para discipular as pessoas no sentido da doutrina, não no sentido de costume, né? Então, cada um tem o seu costume lá, que a gente vai colocando um caráter na pessoa. E costume não é bem essa questão caráter, né? Tem gente que... Você vê aí país aí que as pessoas, os homens usam vestido. Aí outros usam um pano na cabeça, amarrado tudo na cabeça. Chegar lá, eu vou tirar o pano da cabeça. Acabou? Não. Então deixa ele lá daquele jeito, e se eu puder me adaptar lá para ficar mais idêntico a eles ali nesse sentido, né? Mas levando a palavra de Deus, apontando para o Senhor Jesus, e dizendo, você vê que aqui vai falar nesse comentário dessa lição, que esses homens aqui, essas pessoas, não pregaram, chegaram lá falando do Velho Testamento, porque o povo lá não sabia o que era isso aí. Não adianta eu dizer para ti uma coisa que tu não tem nem ideia. Então eles não foram ali, já é os judeus que foram pregando ali, mas eles não foram falar dos conhecimentos que eles tinham de Deus no Velho Testamento, através dos profetas, através da lei e tudo. Nem falaram isso, falaram Jesus. Ó, Jesus morreu na cruz por nós. Então daí é o ponto principal, é o eixo da coisa, é o alvo, é o âmago, né? Daí você vai conhecendo, eu sou a videira verdadeira, e vós os galhos, quer dizer, você conhecendo a videira, você se liga nele. Então, assim, a importância assim, para a gente entender essa questão de missão, né? Que você não pode chegar e logo impondo as coisas, ou dizendo uma coisa que a pessoa não tem nada a ver, vai pregar
Velho Testamento, o povo desse aqui, ele vai ficar doidinho na cabeça, não vai entender coisa nenhuma. Né? Então, os judeus sabiam, mas os gentios não sabiam disso aí. Então, você vê que é uma lição para nós, hoje, para a gente investir em levar essa palavra, levar Jesus, né? Eu vi um pregador pregando aí, na TV, e ele dizendo que ele foi numa aldeia, na África, né? Uma aldeia tipo índio, né? Tem um cacique ali, né? E aí ele chegou lá, o cacique, chamaram ele lá porque o cacique estava doente. E ele foi lá para fazer uma oração. Aí o cacique, ele chegou com o cacique lá que estava doente, ele disse, olha, Jesus, ele vai lhe curar. Aí ele disse, cadê ele? Ele veio com vocês? Quer dizer, a pessoa não, ele disse, não veio, mas da outra vez ele vem. Ele não foi dizer, não, ele é um espírito. Para explicar isso para o homem. Quer dizer, ele disse, não, ele não veio dessa vez, mas da outra vez ele vem com nós. Aí foi, orou e ele ficou bom. O cacique, ele disse, eu quero esse Jesus, eu quero. Aí, quando ele voltou lá, o homem disse, olha, cadê o Jesus? Veio, ele disse, não é bem assim. Aí ele foi e disse. Já explicou, porque ele já estava acreditando. Explicou, não, ele é assim, é um Deus nosso, tal. E aí a doutrina é essa aqui, ele tinha 10 mulheres, o homem. Ele disse, cadê? Agora, aí só tem que ter só uma mulher, disse, chamou as 10 e ficou só com a primeira. Não, vocês estão despachando, né? Assim, quer dizer, foi logo resolvendo o negócio. Então, é assim que se faz, né? Tem que cada lugar. Então, a missão é isso aí, né? Você ter essa paciência de explicar. Porque Jesus tinha. Não, explicando direitinho para uma pessoa, para a multidão. Ele era assim, né? E isso que está escrito de Jesus. Imagina o que ele disse mesmo em 3 anos e meio. E até mesmo na sua vida, né? Durante sua vida toda, né? Porque é claro que ele foi pregar, esclarecer e dizer eu sou o Cristo com 30 anos de idade, mas mesmo nesses 3 anos e meio de evangelho que ele pregou ali, ele falou muita coisa, né? Assim, para as pessoas. Então, com aquela paciência de dizer, de tentar explicar o reino de Deus na terra. Então, é isso aí, já passo para você. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E agora na lição de número 12, falando sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, como tudo começou. Já estamos no finalzinho do nosso trimestre e essas lições têm sido um grande aprendizado. Toda construção, ela tem um início, tem a sua base. Então, nós estamos estudando sobre a construção dessa igreja, o início dessa igreja, que é um exemplo para todas as épocas. O início de missões transcultural acontece exatamente aqui. Aqueles humildes servos, né, que nós vamos ver na lição, que não foram os apóstolos que saíram com seus discursos eloquentes ou com seus sermões bem elaborados, mas pessoas simples que estavam ali sendo dispersos por conta de perseguições, e eles vão e levam a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da pessoa de Jesus, por onde eles iam passando. E esse Evangelho ia tocando nas vidas, ia transformando, ia libertando. E daí os apóstolos posteriormente foram para dar suporte no discipulado, que é ensinar mais ainda sobre como edificar a fé e permanecer firme até a vinda de Jesus ou até a morte. Então o evangelho estava presente em Jerusalém naquela época. Eles tinham alcançado algumas regiões circunvizinhas, como Judeia e Samaria, mas não havia avançado para os confins da terra. Então, a partir dali, daquelas perseguições que nós já estudamos até em lições passadas, o evangelho começa a se espalhar de uma forma estrondosa, de uma forma sobrenatural. E esse é o plano da salvação, que alcance todos
os homens, né? Que Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse crer, ele se dá pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que a palavra precisa ser pregada, precisa ser anunciada dia e noite, né? Muita gente fala que os crentes são muito enjoados, os crentes são muito barulhentos, mas isso não é de hoje. E graças a Deus, aqueles que têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e crer, pois isso é a garantia da nossa salvação. Então, essa lição é muito rica. Nós já podemos até passar para a leitura bíblica em classe, podemos? Um texto também um pouco longo, Atos capítulo 11, versículos 19 ao 30. Vamos fazer a leitura bíblica. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. O versículo 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Aí você vê uma das coisas que às vezes tem denominação que eles colocam obstáculo. Uma coisa humana, como que seja uma doutrina de Cristo, como que seja um mandamento mesmo. Para os dias de hoje, que hoje é em espírito e é em verdade, né? Na verdade é você pedir, você se disponibilizar, você ouvir e você buscar. Você obedecer, tanto dizer como ouvir sobre Jesus. É que vai te conduzir. Quanto mais você ora, busca, no sentido pede, ora, ali e lê Bíblia, mais você vai ter essa lucidez de todas essas coisas, né? Da doutrina, né? Mas não tem nada que possa impedir lá do Velho Testamento, lei de Moisés, essa coisa, que possa impedir você se salvar, não. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, e aqui é o ponto também, que foi falado aí, que eles não vieram fazendo menção do Velho Testamento e tal. Não, vamos pregar Cristo, conhecendo Cristo. É o importante, é o final, já é a conclusão de toda a lei, de todos os profetas. Tudo apontava para ele, eu conhecendo ele, então eu obedeci todos para trás. Assim, então é mais ou menos assim. Aí, o que eu sempre digo, às vezes em programas meus, falo a respeito de uma pessoa que foi chamada, não que eu diga isso, mas o próprio Jesus disse que era um vaso escolhido para levar a palavra dele aos gentios. Também os reis e aos judeus, mas eram os gentios, que era o apóstolo Paulo. E ele não falou uma só vez para as pessoas obedecer à lei.
Não, para conhecer o Senhor Jesus. Ele levou exatamente, se você for ler as cartas de Paulo, ele diz até pelo contrário, ele fala, ninguém faça de vocês presa sua. Ah, não posso fazer isso, aquilo, outro, tal. Não. Então não vai ficar preso nos dias de sábado, nas festas de lua nova, não sei o quê. Não fica preso nesse negócio aí não, que aqui é Cristo. Conheceu Cristo, conheceu a vida, a salvação. Eu sou. Então não tem negócio de ter alguma coisa para trás. Então o que era sombra, hoje é realidade. O que era apenas letra, hoje é espírito. Então um negócio bem claro, né? E não adianta você ter letra e não ter o espírito, não ter conhecimento. Então é por isso que eles aqui não se preocuparam em dizer. Já pensou para você evangelizar uma pessoa e ele começar, acredito, começar lá de Gênesis e dizendo a lei toda, aquela história toda. Ele quer saber disso, quer saber o ponto final logo. Me diz logo o que eu devo fazer. Não, confessa o nome do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não precisa tu estar lá para trás, tá entendendo? Ali é para exemplo e tal. Então é assim, o Senhor Jesus ele te traz, te coloca dentro dessa vida, dentro desse reino. E ali você vai sobreviver. É como que você nasceu e foi jogado lá num lugar, jogado não, colocado no lugar aqui para sobrevivência. Tu vai começar a comer pão da vida e beber água da vida naquele lugar ali. Então, não, tem 90 anos, 100 anos, 120. Pois é, mas tu nasceu agora, tu vai comer e tem que comer devagarinho para não adoecer, né? É isso aí. Com toda assim, a diligência, né? Com toda a mansidão e humildade para se alimentar, não como adulto, mas como criança. É assim que funcionam as coisas, né? Vamos os objetivos. Os objetivos, né, da lição são 3. Primeiro, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais. Terceiro objetivo, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Como já foi falado, né? O primeiro é você ir. Chegar lá, você se adaptar mais ou menos, levar Cristo sem sair do foco, sem sair da base principal, que é exatamente o fundamento que o apóstolo Paulo diz. Pela a graça que Deus me deu, pus eu um fundamento, né? Para a construção do edifício. Aí vem outros e edifica sobre esse fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento, que não pode pôr outro fundamento além do que está posto. Então o que é isso? Não tem como você pregar o evangelho sem Cristo. Aí não adianta pregar tanta coisa e não pregar Cristo. Não, tem que ser primeiro Cristo, depois outras coisas. Não, eu quero que você comigo conheça Cristo. Eu vou te apresentar o Senhor. Daí começa um crescimento, né? Para conhecer esse Cristo, né? Como fazer, né? Para obedecê-lo, para segui-lo, né? Aí vamos para a introdução. Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano? Conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas de perseguição, que sobreviera a Estevão em Jerusalém.
Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Exatamente. Persegue aqui, eu digo ali. Não pode dizer aqui, não, eu falo bem ali. É assim. Eles não tiraram o foco, né? Eles saíram de Jerusalém para não ser morto ou preso. Até o apóstolo, o Saulo mesmo, que era antes de ser apóstolo, Paulo, né? Era um dos perseguidores, né? Eles fugiram dali para não ser preso ou açoitado ou impedido de pregar o evangelho. Foram para outro canto, mas não pararam, não tiraram o foco, não desanimaram, não deixaram de fazer a sua missão. E saíram pregando aos gregos, né? E às pessoas onde achavam, né? Então veja que isso é o que nós devemos fazer, né? De agir como cristão mesmo. É porque tudo que Deus quer é que a gente fale dele, né? Dizer o que você está sentindo, o que Deus fez por nós. Né? Então, quando está falando da cruz de Cristo, está falando você explicar isso para as pessoas. É porque se não precisa, não necessita de coisa nenhuma, de uma mudança de vida e tudo, por que que Jesus veio daquela forma? Por que que ele deu a vida por nós? Então, isso aí é a base, a cruz. Por que que houve a cruz? Para ter uma virada de chave. Para ter uma porta aberta, para ter um divisor de águas, né? Para ter exatamente uma chance de vida para as pessoas. Porque se não tivesse a morte de Jesus, não existia salvação. O homem estava totalmente perdido, todos. Então a gente tem que explicar isso. Não é bem você dizer só sabe disso, mas você não leva em conta, você não considera. Você não se permite considerar isso como um livramento que Deus lhe deu, não é isso? Então você enfatizar isso de tal maneira que a pessoa verdadeiramente agradeça isso. Tem uma gratidão por isso. Então quando eu considero, eu sou grato pela morte de Jesus, por o que ele fez por mim. Daí, eu tendo isso aí, essa gratidão, pronto, daí eu já comecei minha vida, comecei a beber água da vida, comecei a comer pão da vida, de maneira que eu vou ser alimentado pelo céu, pelo Espírito Santo de Deus. Eu entendo por esse lado, né? É o que eles fizeram aqui. Não, a base é essa aqui. Fez isso, dali, já a responsabilidade já é da pessoa, se quer comer ou não quer comer, se quer beber ou não quer beber, se quer seguir ou não quer seguir, acreditar, né? A palavra-chave, missão. Isso eu vou te falar. Missão é fazer aquilo que está proposto para você, né? A missão isso aí é uma palavra imperativa do Senhor. Então, todo cristão ele tem essa missão. Que é um dever que você deve fazer. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se deve acender uma luz e colocar debaixo do alqueire, debaixo de um recipiente, mas no velador. Assim resplandeça a sua luz, né? Para alumiar o mundo. Vocês são a luz do mundo. Resplandeça essa luz para que apareça as vossas boas obras e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É isso aí. É assim? Isso mesmo. Primeiro tópico, uma igreja com consciência missionária. Primeiro subtópico, o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos capítulo 11, versículo... Antioquia, no caso. Atos capítulo 11, versículo 19.
Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos capítulo 8, versículos de 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Exatamente. Aí você vê que ele foi, como que fosse de umas levadas, né? Vai essa primeira levada, aí ele sai caçando os outros de novo. Deus, ele permitiu, né, acontecer essas perseguições. Então vai, uns corre para ali, aí depois já persegue aquela outra turma, já corre para ali, aí foi assim. Quer dizer, e às vezes nós esperamos por isso, né? Mas não, precisamos fazer sem mesmo ser perseguido. E quando a gente vai pensar assim, que a gente não precisa e que não tem ninguém fazendo e você não vai fazer. E às vezes você está tão enganado, tem tanta gente fazendo, e a gente está parado, sem fazer. Né? Isso, como eu falei agora há pouco, que vai despertar em você essa necessidade, você vê essa necessidade, você sentir o desejo que vem junto com essa visão, com esse entendimento de que precisa fazer, é quando você se debruça mesmo, você se entrega ao Senhor Jesus. Já, tu quer fazer? Tem aqui, ó. Aí vai abrir as portas. Então você vai ter essa visão, vai ter a oportunidade, vai aparecer a maneira de você fazer essa missão. Então nós não devemos ficar parado, inerte, sentadinho num banco, indo um crente domingueiro, se acomodar, e é bom. Você vê que teve a perseguição porque eles se acomodaram. Porque não é ruim você ficar todo mundo junto ali, protegidozinho, um protege o outro, fala a mesma língua, ninguém persegue ninguém, maravilha, se alegra no espírito. Bom, mas não é só isso, nós precisamos fazer verdadeiramente a obra, né? O segundo subtópico, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 11, versículo 19 e 20. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé, onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Mateus capítulo 28, versículo 19, Atos capítulo 1, versículo 8. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Pois é, não esconderam a fé, né? Porque eu acabei de falar agora há pouco, né? Mateus ali, capítulo o 7, né? Que fala ali da luz do mundo, porta estreita, toda essa coisa. Então, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Acho que Mateus 5, 13 ao 16, se eu não me engano. Então, aí você vê, não se pode é no sentido, o que é que Jesus está dizendo? Se eu tiver em vocês, não tem como você esconder, vocês me esconder. Não tem como eu ficar preso dentro de vocês, escondido. É isso que ele está dizendo. Se eu buscar em Jesus, eu me encher de Jesus, que é do Espírito Santo de Deus, eu tenho que externar isso aí. Então, esse externar é exatamente isso. Tinha como esses homens aqui ir cheio de Deus para qualquer lugar. E ele chegar lá e esconder isso. Ele negar isso. Estava cheio, eles precisavam, eles falavam. Olha, eu quero que tu conheça um Deus que eu conheci. E aí começava a dizer.
eu estou assim, e a pessoa transmite aquilo lá de maneira que Deus vai dar o crescimento lá, mas essa pessoa vai transmitir, ele vai usar exatamente os sentimentos dessa pessoa para fazer essa transmissão, né? De maneira que a pessoa sente a unção de Deus e começa a sentir também o que ele está sentindo. É o caso aqui, ele não escondia a fé, mas ele deixava radiar, externar esse Cristo que estava neles ali, de maneira forte, né? E isso nós devemos, não podemos prender isso. Às vezes por vergonha, às vezes por medo mesmo, no caso deles perseguidos. Se nós falar aqui, vão perseguir nós aqui de novo, nós vamos aqui, sair daqui. Não, nós não podemos fazer isso, porque quem nos guarda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então é um negócio assim que a gente tem que, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Então a gente pega essas palavras e guarda para nós mesmos, para nós agir. Não, o Senhor estando comigo, nada me acontece, só se Ele quiser. Pisa serpente, escorpião, toda a força do maligno. Se beber coisa mortífera, não faz dano algum. É assim que funciona. Mas temos que acreditar que é assim mesmo. Terceiro subtópico, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos, havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano, Atos capítulo 11, versículo 20. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Atos capítulo 13, versículos de 1 ao 4. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles. Atos capítulo 11, versículo 21. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários, os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Exatamente. Aí, quando fala aqui dessa cidade que era cadê o nome? Cosmopolita. Cosmopolita, né? Até perdi o nome aqui. Mas assim, está dizendo que é uma cidade que recebia gente de todos os lugares, né? Não era só os de lá, né? Da cosmopolita, né? Então significa isso, né? Pessoa, tinha gente de todo lugar, e chegaram ali e foram pregando para essas pessoas, né? E aqui não é o ofício ou o cargo, né? Que eles mas nem possuíam. A capacitação, Eles eram então, pessoas comuns. É outra coisa que eu falei agora há pouco, que às vezes as pessoas têm vergonha, às vezes têm medo de ser perseguido, de não ser entendido. Aí é outro sentido também. Não sei bem falar, eu não vou nem falar, vou ficar quieto. Não, quem vai dar as palavras é o Senhor. Quando você se disponibiliza, quem vai falar, né? A gente, na lição passada aí, a gente viu que o apóstolo Pedro, ele falou naquela primeira pregação no dia de Pentecostes, ele falou do que ele tinha lido mesmo a respeito de Joel lá. Mas o que fez, o Espírito que fez ele lembrar, o Espírito que usou a boca dele para dizer aquilo lá, depois quando ele explicou ali em Atos 2:39, que a promessa vos diz respeito, a vós, vosso filho, ele disse tudo isso aí e depois ele mesmo não lembrou do que disse. No sentido de aplicar nele, dizer assim, rapaz, eu disse. Não, o Espírito que disse por ele. De maneira que ele já estava fazendo acepção de pessoas, né? De maneira que ele
Não foi ele que falou, porque se fosse ele, era um conhecimento humano que não estava gravado na mente dele. Mas o Deus é assim, hoje você tem ele, amanhã pode não ter. Porque você não buscou, você não se empenhou. Então hoje eu posso dizer uma coisa que amanhã eu desacredito daquilo que eu disse. Corre o risco, não está entendendo? Então é assim, quando é Deus, ele usa você para você. Está entendendo? Então tem que ter cuidado com isso, mesmo, porque eu estou pregando para os outros, estou pregando é para mim também. Eu posso estar pregando para os outros e não acreditar numa palavra no que eu estou dizendo, porque quem está me usando é o Senhor. A jumenta acreditava no que estava dizendo? Não. Então é um negócio meio assim, que você tem que entender que é o Espírito, né? Aí por isso eles estão aqui, ó. Era leigo ali no sentido, não entendia bem o que era discípulo de Jesus, porque ele não tinha sido bem discipulado ainda, não sabia discipular, mas ele sabia falar que Jesus morreu na cruz. O básico, o principal, eles sabiam. Então isso é que é o importante mesmo. A gente já coloca a gente se coloca nesse lugar aí. Se eu fosse pensar assim, eu não fazia nenhum programa desse aqui. Nenhum. Aí às vezes a pessoa, poxa, o cara fala tanta besteira, mas também fala a verdade. Tá entendendo? Fala o português todo errado, mas dá de entender. Dá, para quem quer entender. Então tem esse lado aí. Aí porque eu não sei falar português polido, aquela coisa toda, eu não tenho sabedoria, teologia, aquela coisa toda, profundidade nisso aí, nesses estudos de Deus, mas o básico dá de falar. Então tem esse lado aqui que a gente tem que estimular os outros. Estamos aqui estimulando as pessoas a falar de Jesus, né? Não, estou com vergonha de falar, pode a pessoa... Não, fala. Porque o Senhor vai te usar. Né? É isso aí, nós já vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Ao meu redor e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além.
graças a Deus, já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. Primeiro subtópico, a cultura grega. Cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia e falaram aos gregos, Atos capítulo 11, versículo 20. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15, começou a se cumprir. Exatamente. E aí começando ali pelos gregos, né? Até o apóstolo Paulo fala isso, acredito até mesmo por isso, né? Talvez eles tinham mais a proximidade ali com os gregos na época, né? De tal maneira que Paulo fala nas cartas dele, primeiramente os judeus, depois os gregos. Sempre ele fala isso aí. Então, até mesmo também pode ser por isso aqui, que primeiro, depois dali foi anunciado os gregos, né? Porque, na verdade, Samaria era judeu, né? Sim. Uma mistura de judeu ali que era considerado não gentios, mas um judaísmo meio diferenciado, né? E já aqui não, quando começou a ser anunciado aos gentios mesmo, foi aos gregos, né? Então, falando aqui mas contudo que começou, né? A ser pregado esse Jesus, né? Que é necessário para qualquer pessoa, né? Então, foi importante isso aqui. Vamos... Segundo subtópico, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, Atos capítulo 11, versículo 20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias. Atos capítulo 2, versículo 36, capítulo 5, versículo 42, capítulo 8, versículo 5, capítulo 9 e versículo 22, todos do livro de Atos. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, em Atos capítulo 7, versículo 51, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Atos 14, 15, Atos 26, 18 e 20. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Pois é, né? Então, isso é exatamente desburocratizar a coisa. Levar a palavra direta. Você vê que Jesus ele não exigia nada de ninguém. De dizer, olha, tem que fazer dessa forma e tudo, né? Jesus nunca falou sobre essas coisas culturais. Não, ele, pelo contrário, ele até enfatizava ali, né?
sobre o ambiente, sobre o tempo, a cultura, não assim no sentido, vamos dizer assim, ele fazia sempre comparação com a pecuária, com a agricultura, as comparações das plantações, das pescarias, da sobrevivência humana, que eles conheciam muito bem ali, né? E para explicar o que é o reino do céu, sempre ele apresentava aquilo que as pessoas conheciam, né? Para fazer comparação, né? Então isso é bom e, no caso aí, a pessoa é bom que conheça um pouco a cultura das pessoas lá, para até enfatizar exatamente a vivência desse pessoal lá, incluir como exemplo ali, ou comparações, né? Que é ilustrações ali do reino do céu com aquilo que eles convivem todos os dias, né? Então é isso que Jesus fazia, deixava bem simples, de maneira que a pessoa se interessasse pelo reino do céu. É o caso deles aqui, que eles não foram dizer uma coisa que fosse dificultasse eles entenderem ou eles aceitarem. Porque se fosse falar do Messias, você teria que explicar muita coisa, né? Eu mesmo eu não gosto muito de pregar sobre o Velho Testamento, sobre reis. Por quê? Porque eu vou ter que dizer a história do rei todinho. Eu vou ter que falar para me chegar a um ponto de trazer para nós hoje um exemplo do rei de bom ou de ruim. Quer dizer, aí eu não gosto muito dessas histórias de estar dizendo. Então eu vou mais para ali as cartas de Paulo, que eu gosto, porque já fala dos dois homens que nós somos. O natural e o espiritual, o carnal e o espiritual. Então a alma ali que necessita estar no meio desses dois. Então sempre eu gosto de falar do apóstolo Paulo, nas cartas de Paulo, que ele fala desses dois homens e da necessidade que você tem de acionar o lado espiritual, de colocar em prática esse lado espiritual. Então, é o caso aí que Jesus ele é espiritual, já o Velho Testamento já é mais natural, carnal, né? Então é como que seja assim, o velho e o novo, é como que seja o velho homem e o novo homem, que é espiritual, né? Então eles procuravam nem falar nisso aí, explicavam que Jesus era o Senhor, o Salvador, o Remidor, né? Então não levavam palavras de promessas de antes que vinha o Messias. Mas é isso aí, vamos prosseguir aqui. Terceiro tópico, uma igreja que forma discípulos. Primeiro subtópico, a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, Atos capítulo 11, versículo 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Atos capítulo 11, versículo 23. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Atos capítulo 11, versículo 24. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Atos capítulo 11, versículo 26. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Exatamente. É
É aí o que eles fizeram, né, de ir pregando logo Jesus ali como o Senhor, e foi fortalecendo ali, né? Aí quando veio já o discipulado, aquele conhecimento maior, é como que a gente tá numa cidade, aí vem, a gente traz um pregador de fora. E a gente já tá meio, sabe aquele acostumado ali com arroz e feijão todo dia? Aí vem um de fora e ele confirma, não, isso aí é arroz e feijão mesmo. É isso mesmo. Ou seja, a pessoa vem pregando aquilo que a gente está ouvindo todos os dias, é como que ele diga, é isso mesmo. Então ele veio encorajando aqueles homens na fé deles. Não, vocês estão certos, é assim mesmo que nós devemos fazer. E foi só ali organizando mais, né? Porque o reino do céu é isso aí. O homem, ele é novato no reino do céu. Principalmente quando ele aceita Jesus, ele está num ambiente totalmente novo, né? Então ele tem que se adaptar, ele tem que se organizar, se reorganizar, que é um novo homem, né? Então é por isso que tem que ter esse discipulado. Tanto é muito, até mais importante para quem está entrando no reino, né? Ele ter essa humildade de adaptação. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. A mansidão faz com que você aceite a correção, a organização, faz assim, tal, é desse jeito, funciona assim, você aceita isso. Aí tem que ter essa humildade junto aí, para que isso aconteça. Então, aí você vê que é mais importante para quem está entrando, e aqui mesmo de que é mais importante mesmo do que o que está ensinando, né? Porque depende muito dessa mansidão, dessa entrega, para ele aprender essa nova vida. Sabe aquela coisa, você nasceu, não sabe andar, mas tem que aprender, né? Não sabe falar, mas tem que aprender, não sabe fazer coisa nenhuma. Então, essa importância de nós ensinar, mas muito mais importante é você que está chegando agora ter essa humildade para aprender, não é assim? Porque é uma nova vida, né? Você vai aprender a andar no Espírito, que é totalmente andar por fé e não por vista. Uma coisa bem, né? É comparando as coisas espirituais com as espirituais. O apóstolo Paulo diz isso aos Coríntios, né? Então a gente tem que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Você não pode pegar a espiritual comparando. É uma comparação que ele diz, né, no sentido de você entender que é daquele jeito que funciona. Não é comparação como a gente faz uma ilustração. A ilustração você diz, você compara, como Jesus dizia, eu sou a videira verdadeira. Ele não era um pedaço de uma planta. Ele não era, mas ele estava dizendo que ele era o Deus verdadeiro. Quem tivesse ligado nele salvava, né? Comparando com uma árvore que tem os galhos, que dá fruta. Então não é essa comparação, não. É comparar o que é espiritual com espiritual, que é que alguém te diz quem é o Senhor Jesus, e você procurar saber como é esse Senhor em espírito. É isso aí. Saber que você não enxerga o Espírito que está em ti, mas ele existe em ti. Então você comparar nesse sentido, né? Segundo subtópico, denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, Atos capítulo 1, versículo 16. De crentes, em Atos capítulo 2, versículo 44. De discípulos, Atos capítulo 6, versículo 1. Santos, Atos capítulo 9, versículo 13. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho, Atos 9, versículo 2, 19, versículo 9 e versículo 23, capítulo 22, versículo 4, capítulo 24, versículo 14 e versículo 22.
Agora em Antioquia são chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. É um resumo, né? Vamos dizer assim, de todas essas crentes, irmãos, crentes, discípulos, santos, né? Resumindo, é um cristão. É um pequeno Cristo. É as pessoas que são de Cristo, né? Então, quando eu digo que eu sou cristão, e isso é bom que seja de verdade, né? Quando eu digo isso, então eu tenho que parecer com Cristo, imitar Cristo, ser um imitador de Cristo. Eu andar conforme as palavras do Senhor. Se as minhas palavras permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, disse Jesus. Então é isso aí. Eu, sendo um cristão, eu não posso andar em lugares que Jesus não anda. Eu não posso agir de maneira que Jesus não vai agir, né? Então isso é resumindo toda essa santidade com discipulado ou discípulo, né? Resumindo isso aí, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Não é assim? Eu cearei com Ele e Ele comigo. É assim. Então nós estamos aí, meu nome está nele e o dele está no meu. Então não posso chegar num lugar e dizer eu sou um cristão. Bom, poder pode, mas não deve. Quando eu não tenho esse caráter, essa santidade, toda essa obediência ao Senhor, não é assim? O certo mesmo é eu parecer e me esforçar. Se alguém contestar isso aí, ou de alguma forma falar o contrário, eu tenho o que explicar. Não, eu sou imitador de Cristo, mas eu sou um pecador. E aqui e ali eu vacilo. Então tem que ter esse lado de explicação ou de reconhecimento, de maneira que você passe para as pessoas, né? É isso aí, o verdadeiro cristão é isso, né? Vamos aí. Terceiro subtópico, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação. Assim como os primeiros crentes que vieram da Igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome de cristão aparece novamente na Bíblia em Atos capítulo 26, versículo 28 e 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Pois é, eu pessoalmente não acredito que esse nome tenha sido dado de alguma forma, por escárnio, tirando graça da cara dos crentes, não. Eu entendo foi pelo respeito, pelo reconhecimento, né, que é o nome que se encaixa, né, um pequeno Cristo, né, um pedaço de Cristo, ou um representante de Cristo. Então eu entendo por esse lado assim, nós devemos levar em conta exatamente isso aí. Não, eu me apresento como um ministro de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Mas quando ele fala no versículo 2, que requer-se desses ministros que sejam fiéis à doutrina do Senhor. Então, o requerimento, o que é exigido desses dispenseiros dos mistérios de Deus é que ele seja fiel à doutrina para que o nome de Deus seja glorificado e não escarnecido ou blasfemado. Porque o nome do Senhor é blasfemado por crente que se diz ser crente sem ser, que diz ser cristão sem ser. Então,
apresenta um Cristo que é cheio de moda, cheio de história, que não é bíblico, né? Então o nome de Deus acaba sendo blasfemado por causa disso aí. E que não seja por causa de mim e nem de você, né? Mas que seja, o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, nesse sentido de apresentar o Deus verdadeiro, como tem uma palavra que Paulo fala, eu não me lembro aqui em qual é a carta agora, mas que ele diz assim: nós falamos de Deus na presença de Deus. Eu acho muito importante isso aqui. Porque sabe aquela coisa de dizer, não, estou na frente dele aqui, eu estou falando dele e ele está confirmando que é isso mesmo. Ou seja, ele não está me repreendendo que eu estou mentindo, de alguma forma apresentando ele de forma errada. Não, é isso mesmo que eu estou dizendo, ele está confirmando aqui, está na presença dele aqui. É como que seja assim. Nós falamos de Deus na presença de Deus. Significa, estou falando, tudo é verdade, né? Então é isso aí. Conclusão. Conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Coisa importante isso aqui, Sim. né? Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. Jamais terá tudo. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, aí sim. Aí isso é uma coisa muito certa, né? Ou seja, você se entregou, se disponibilizou, a obra é dele, né? O poder é dele, a capacitação, os frutos. É claro que você vai permitindo, tendo tudo, entregou tudo para ele, ele vai te capacitar, vai dar esses frutos do Espírito, que é a capacitação, né? E vai providenciar todas as coisas, né? Abrindo as portas. E às vezes o homem, ele não entende, né? Às vezes você está fazendo uma grande obra e acha que não está fazendo quase nada. E outra hora você não está fazendo nada, está pensando que está fazendo alguma coisa, né? Tem esse lado aí que a gente tem que buscar com sinceridade ao Senhor para Ele te esclarecer. Ó, tu não está fazendo coisa nenhuma, está atrapalhando. É o caso do apóstolo Paulo, que era Saulo, né? Não, vou ali, tem uns cabos aí que estão perseguindo Deus, eu estou prendendo eles. Rapaz, tu está me perseguindo, rapaz. Quer dizer, Jesus, ele disse isso no tempo que ele pregava, antes da morte. Ele disse, vai chegar o tempo em que vocês matam alguém dizendo que está fazendo um trabalho a Deus. Então é isso aí, né? Nós já vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje, né? É a penúltima lição desse terceiro trimestre de 2025. Daqui a pouco já vem aí o quarto trimestre, né, de 2025, né? Vem aqui com a lição Corpo, Alma e Espírito, né? O nosso tema principal aí, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, esse é o nosso tema, né? O nosso tema principal desse quarto trimestre. Corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, aí nós já vamos, depois dessa lição, já vamos para a última lição e entramos nesse quarto trimestre, o último trimestre aí de 2025, né? É isso aí, que Deus abençoe sua vida, né? Em nome de Jesus, e até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus.
Amém. Amém.